Salve galera do GravaCast, aqui o Anderson Mello, olha só que maravilha, estamos de volta, cenário novo aqui na JW Estúdio Gravações, você que está à procura de gravar o seu conteúdo para rede social, gravar o seu conteúdo para podcast, enfim, conteúdos para o marketing digital, a gente indica sem sombra de dúvidas a JW Estúdio. E hoje, voltando com tudo e recebendo o queridíssimo amigo Antônio Júnior. Antônio Júnior, seja bem-vindo. Muito obrigado, Anderson. É um prazer enorme estar aqui no GravaCast, aqui nos estúdios da JW Estúdio, Estúdio, é isso aí. certo? Para a gente conversar aqui e falar sobre vários assuntos aí que eu tenho certeza que vai atrair a atenção do pessoal. E você pode nos seguir lá no nosso Instagram, @GravaCastOficial, nos acompanhar através do YouTube, Locais e Sabores, lá no YouTube, e também no YouTube, @GravaCast10. Acompanha, compartilha para geral, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom, como o Antônio já falou, muitos assuntos, muita história para a gente contar hoje. E o Antônio Júnior, vamos fazer a apresentação dele aqui. O Antônio Júnior, ele é profissional de educação física, ele é quiropraxista, também conhecido como terapeuta manual, aquele que estrala os seus ossos. Isso. E ele também, professor, e também está vindo aí a candidato a vereador pela cidade do Paulista. Mas vamos começar conhecendo a história do Antônio Júnior. Como tudo começou, Antônio? Rapaz, a história para chegar no momento de hoje, assim, tem várias etapas. Sou formado em educação física, como você já falou. Isso. Mas eu não trabalho na área da educação física já tem um bom tempo. Não trabalho mais como professor, Sim. né? Mas eu fui personal trainer, fui preparador físico, trabalhei com treinamento desportivo, tive várias atuações na área da educação física. Mas aí, sempre me sentindo incomodado de estar parado no mesmo lugar com alguma coisa, então eu fui mudando. Então passei por várias etapas na área do fitness, tive empresa, tive loja de fitness. Equipamentos de ginástica, consultoria para montagem de academias. Né? Então ajudei muita gente com montagem aqui de academia, venda, enfim. E aí fui voltando, né? Eu sempre pratiquei arte marcial e uma das coisas que me apaixonava na arte marcial são as terapias manuais. Então, depois de muito tempo... No caso, a arte marcial, karatê. Mas sempre pratiquei também o judô, jiu-jitsu. Eu sou realmente apaixonado por isso. E aí, quando a gente começa a se interessar, começa a se aprofundar um pouco nessa cultura oriental e a gente começa a estudar um pouco da medicina chinesa, essa medicina oriental, a medicina integrativa. E aí vai se aprofundando. Quando foi em 2017, eu estava num momento assim de reencontro comigo mesmo. E aí voltei aos estudos, né? Voltei aos estudos para trabalhar desenvolver melhor essa técnica e aí comecei a trabalhar novamente, né, com as terapias manuais, entendendo um pouco mais. E hoje eu tenho um consultório, né, onde eu trabalho com a quiropraxia. Que fica localizado no Janga. No Medical Center. O endereço? Né? Avenida Cláudio Gueiros Leite, número 3444, primeiro andar. Para você que quer consertar sua coluna e os seus ossos, vá lá no Antônio Júnior. Lá a gente ajusta aí a coluna. A quiropraxia é aquele que o pessoal diz assim, estala os ossos, mas não é estalar os ossos, mas é assim que o pessoal conhece. E além disso, né, há muito tempo eu criei o Locais e Sabores, já em 2011, eu acredito. Ou seja, meu blog do Locais e Sabores, que a gente divulga, né, turismo e gastronomia, é um dos blogs mais antigos que tem no Recife. E muito acessado também, né? Muito acessado. E a gente com essa história, terminou se envolvendo muito com a questão do turismo. E aí, por eu ser de Paulista, morar lá há mais de 40 anos, eu criei um projeto que foi feito em Olinda, que é o de turismo gastronômico, o primeiro turismo gastronômico de Olinda, que foi em 2017, onde nós fizemos um passeio lá com influenciadores digitais, pessoal de mídia digital e também com jornalistas, e foi um sucesso. E aí eu levei esse mesmo projeto para Paulista, onde a gente fez, e terminamos que lá a gente conseguiu
como Paulista tem um potencial gigante para o turismo, mas não tinha uma união ali do pessoal, a gente começou a unir, Sim. né, os segmentos e terminamos que criamos a Associação de Turismo, o Trade Maria Farinha, que hoje ele não é uma associação de turismo só de Paulista, é o litoral norte todo. Então litoral norte, inclui também Itamaracá, a ilha de Itamaracá, Igaraçu, Itapissuma, Abreu e Lima, Goiânia, e a gente tenta promover o turismo para toda essa região. De uma forma geral, né? De uma forma geral, unir os empreendedores desse segmento, e aí o Trade Maria Farinha se tornou realmente o trade turístico do Litoral Norte, e a gente está à frente, unindo essas pessoas, porque na verdade o que a gente precisa é criar um grupo forte para que a gente possa conquistar mais espaço, né? A gente tem realmente uma região das mais privilegiadas, sem sombra de dúvidas, com a parte histórica, com belezas naturais, né, com gastronomia. A gente tem tudo numa única região, mas a gente não tem uma articulação que é necessário para esse desenvolvimento. E hoje a gente está realmente conseguindo isso. E aí você já me apresentou como um candidato, né, político. E aí por que eu estou como candidato? Isso, é uma pergunta interessante que as pessoas que estão em casa querem saber. Já entenderam, assim, resumidamente, um pouquinho, né, da sua história e quer saber justamente, você apresentou um dado aqui que possa ser que existam pessoas que ainda não conhecia. Exato. E aí chegou o momento de você falar o porquê você está vindo, né, a vereador, que eu acredito que seja justamente para colocar mais projetos para frente, né? Exato. Anderson, veja, eu aos 51 anos de idade, eu estou com minha vida muito tranquila. Eu tenho meu consultório, eu tenho um bom rendimento, minhas contas estão em dia, então, sabe? Tudo certinho. Tudo certinho. E aí, por que eu estou entrando na política? Eu estou entrando na política não por uma questão de pessoal, mas por uma questão de ver que... De vontade de fazer. De fazer, porque se não é pela política, não tem outro jeito da gente fazer, não. A gente só consegue as coisas através da política. Esse setor do turismo do Litoral Norte é um setor que tem um déficit muito grande. Quando a gente fala do Litoral Sul, todo mundo fala de Porto de Galinhas, Serrambi, enfim, lugares que tem maravilhosos aqui, Carneiros. Sem sombra de dúvidas, mas que tem um investimento lá muito grande. E o Norte está esquecido. Exatamente, né? O governo do estado leva muito investimento para lá, e isso já vem há pelo menos 3 décadas acontecendo. E também no Litoral Norte não existia nenhum candidato a prefeito. É algo que rende financeiramente muito, muito bem para uma cidade. Se a gente citar Olinda, por exemplo, no carnaval, o quanto Olinda fatura. Como aquece a economia. E como o paulista pode vir a faturar se houver um investimento. Exato. E aí, mas não tinha ninguém falando do turismo. Por quê? Paulista é uma cidade histórica para Pernambuco, porque tem um polo industrial muito forte. Tinha muito lá, forte, né? Toda a parte têxtil, Santista, Hering, enfim, tinha muitas empresas voltadas para o segmento industrial, mas o turismo não era trabalhado. Sim. Né? Não era trabalhado. E aí não tinha ninguém que lutasse por isso. Resultado, nós temos uma praia, uma área de praia, 14 quilômetros de orla, com praias de águas aquecidas e que não tem um trabalho legal para isso. Cuidado especial, né? Realmente não tem. E aí o que acontece? A gente juntou essas pessoas, né, que hoje fazem parte do trade, e a gente começou a levantar pautas importantes. Então a gente está trazendo pautas importantes como a engorda da praia, que ninguém falava. Hoje todo mundo fala da engorda da praia. Importante falar sobre esse engorda da praia. Isso, que essa engorda da praia é algo que vai acontecer desde Olinda até o Pontal de Itamaracá, e até o Pontal de Maria Farinha. Itamaracá e Goiânia vão ter também, só que vai precisar iniciar primeiro um estudo, mas que vai acontecer também. Muita gente que está em casa assistindo, eles não sabem, possa ser que não saibam o que seria o engorda da praia. Você poderia explicar para quem está assistindo em casa? A engorda das praias é um processo que acontece hoje no mundo todo, certo? Que é a retirada de areia de uma jazida, de um local que tem muita areia. Se escolhe, aí existe um estudo para isso. Se escolhe o local, vai lá, vem uma draga, retira a areia desse local e joga essa areia na costa. Isso está sendo feito, foi feito agora em Fortaleza, deu lá 50, 80 metros de praia. Já foi feito aqui em Pernambuco, em Jaboatão, certo? Vários municípios lá
Se eu não me engano, lá em Santa Catarina também foi feito, certo? Lá a engorda. E no nosso caso, está faltando fazer aqui porque a gente já perdeu as praias. Já. E aí o pessoal diz, mas se fizer isso, o mar vai levar de novo. Sim, mas aí já tem estudos que explicam, mostram como é que a gente tem que fazer, pontilhão, para evitar que a corrente leve a areia novamente embora. Enfim, isso não vai ser feito assim como foi feito no passado, de qualquer jeito. Será feito com mais estrutura, Com mais estrutura, com mais estudo. Para que essa durabilidade possa ser maior. Isso. E aí vai precisar, logicamente, de manutenção para que a gente permaneça, né? Enfim, tem vários investimentos. Mas aí, voltando para essa questão de como é que eu entrei na política. Não tínhamos pessoas que pudessem lutar por isso. Por esses projetos. Por esses projetos. Então eu comecei, já em 2020, né, com a formação do trade turístico, a gente começou a criar essas propostas, né, e lutar. A gente ia atrás de deputado, vai atrás de prefeito e tudo mais, e sempre tendo uma dificuldade muito grande de conseguir avançar com essas coisas. Então a associação, o trade, disse, a gente tem que ter uma representação lá dentro. Sim. E aí a gente conversando e tal, e eu me coloquei lá à disposição para a gente fazer isso. E então eu venho com esse objetivo, certo, de levar essas pautas. Mas de todo jeito eu já estou feliz, porque hoje, nessa eleição, se em 2020 ninguém falava, hoje todos os candidatos falam do turismo. E então, para mim, a gente já está com a vitória muito grande. Já está com um passo gigante, né? Isso, porque hoje todo mundo entende a importância do turismo para a economia do município e também da região. Toda cidade, toda grande cidade, né, ela precisa ter um turismo forte, porque um turismo forte vai gerar verba, vai gerar recurso. Então, se eu tenho um gestor e eu tenho, no caso, né, prefeitos e vereadores que não pensam no turismo, a gente se pergunta, fica uma pergunta, né, um questionamento. Como é que eles conseguem ter verba para manter o município? Exatamente. Porque o turismo é que mantém, é o carro-chefe de uma boa cidade. Exatamente, de muitas. Por exemplo, a França, a maior indústria francesa é o turismo, né? Torre Eiffel, no ano, recebe mais turista do que o Brasil o ano todo. O ano todo. Entendeu? E é isso que aquece a economia. E turismo, ele é tão importante para uma cidade que quando não existe nada na cidade, você cria alguma coisa. Sim. Então tem cidades no interior, por exemplo, que não tem nada, não tem montanha, não tem rio, não tem lago, não tem nada. Aí o cara vai lá e cria uma estátua enorme. E aí as pessoas começam a fazer um turismo religioso, ali, entendeu? E aí o turismo ele se cria. Só que a gente nem precisa estar criando artifícios. Nós já temos, a gente só precisa ter realmente uma organização para que essa coisa ande. Isso. Né? Antônio, você falou uma coisa interessante aí, e em uma das suas entrevistas que eu estive acompanhando, né, com o grande Lilo Bez, né, apresentador do Brega Pai d'Égua, ele comentou com você sobre a questão hoje em Paulista, por exemplo, não ter maternidade. E o paulistense, assim que fala? Isso. Que nasce lá em Paulista, não está nascendo em Paulista, está nascendo em outra cidade, mas não está nascendo em Paulista. Exato. Olha, já há cerca de 20 anos, sim, a maternidade que tem lá em Paulista, ela foi fechada, né? Fechada a título de ia ter um reinvestimento, ia ter uma reforma e tudo mais. E já se passaram 20 anos. E nada. E nada, né? Então, hoje é uma das queixas, né, e uma das exigências assim das mulheres, né, e o direito de poder ter o seu filho na sua cidade, entendeu? Então, toda criança hoje que poderia nascer em Paulista, ela vai nascer em Olinda, vai nascer em Recife, vai nascer em outra cidade, mas a não ser que seja um parto de urgência. Assim, de urgência, né? Tem ali isso, natural. Aqueles procedimentos antigos, né? Isso. Aí nasce lá em Paulista. E nasce lá, mas de outra forma tá difícil. E é um dos projetos que, com certeza, você, como vem com a pauta do turismo, né? Mas também você vem para representar não apenas o turismo, mas todo o morador ali da cidade do Paulista. É uma pauta que vale a pena lutar, porque é muito bom você nascer na sua cidade. Exatamente. Veja, esse é um direito
básico, Sim. né, de toda gestante, toda mãe, poder ter o filho na cidade que mora. Isso e do pai também, de ter que seu filho nasce ali e contar a sua história, ter a relação, né, de pertencimento maior ainda com a cidade. Mas se esse fosse o único problema da saúde em Paulista, seria bom. Seria bom, né? Mas não é. Hoje a gente tem uma dificuldade Liste para grande. nós aí os problemas relacionados à saúde lá na cidade do Paulista. Na área de saúde, hoje a gente tem dificuldades com medicamentos, você tem dificuldade com atendimento nos postos de saúde, você tem dificuldade para marcação de consulta. Muitas pessoas vão para as filas ficar às 3, 4 horas da manhã para poder tentar marcar uma consulta e muitas vezes não consegue. Quando que a gente está no século XXI e isso poderia estar sendo realizado tudo por um aplicativo de telefone, certo? Que as pessoas poderiam marcar, certo? E agendar sua consulta sem ter o constrangimento de às 3 horas ou 4 horas da manhã para uma fila, chega lá e ainda ter a questão de dizer assim, olha, não tem mais ficha ou então o médico não veio, né? Ou a senhora não tem hoje atendimento para isso. Então, isso poderia ser muito bem resolvido. Mas uma das minhas propostas, além disso, né, dessa questão de modernização do atendimento, é trabalhar com isso que eu já faço. Sim. É a terapia integrativa e a medicina integrativa. Que é também uma medicina preventiva, né? Que previne doenças também, né? Funciona como medicina preventiva, certo? É uma medicina barata em relação a custos, certo? Porque ela, por prevenir essas, evita que você precise estar fazendo internações, né? Você tem um atendimento mais rápido. Sim. E aí o que é essa medicina preventiva? Isso. Essa integrativa, ela veja, o futuro da medicina é voltar ao passado. Sempre. Como é isso? O futuro é voltar ao passado. Isso. Veja, hoje os planos de saúde e a saúde de forma geral, a gente paga para ser tratado quando está doente. Isso. O ideal é que a gente tivesse o cuidado para, enquanto está com saúde, para não adoecer. Para não adoecer, isso. Certo? E aí existe uma série de questões que não vale a pena a gente entrar no mérito, mas o sistema de saúde, ele quer que você, infelizmente é isso, você tenha mais consumo de medicamentos, que existam mais exames, que você, né, que você cada vez mais adoeça. Mais adoeça com internamentos. E tratar o principal de tratar o ser humano. O ser humano. A medicina integrativa, ela vai tratar você. Você completo, né? De forma integral, certo? Então ele vai tratar da tua cabeça, do teu corpo, certo? Da tua mente, do teu bem-estar. Por quê? Eu, dentro do meu consultório, trabalhando com terapias manuais, eu percebo que boa parte dos meus pacientes que chegam lá adoecidos, boa parte das doenças que eles chegam lá vem da mente. Por contas, não é que eu vou ficar doente, não, é que vem com preocupações, tensões. Sim. Pessoas que chegam lá às vezes curvadas assim, ó, parece que está carregando o mundo nas costas, né? Gente que travou a coluna. Isso. Veja, um paciente chega no meu consultório com dor na coluna. Eu faço um atendimento nele. Sim. Com 40, 50 minutos ele sai do meu consultório sem a dor na coluna ou com a dor muito menor, certo? Isso. Sem precisar estar tomando medicação, muitas vezes sem precisar, quer dizer, nunca tem internação, né? Isso. Vou precisar internar. Muitos exames são economizados. Se a gente consegue colocar isso na saúde pública, de uma forma facilitada na saúde pública. Isso, que as pessoas possam chegar lá, conversar, né? Quem não tem queixa de chegar no atendimento desses de pronto atendimento e o médico não olha para o paciente. Vai um dipirona aí e vai embora para casa. Dá uma medicação dessa rápida e não trata. Então, assim, eu quero trazer de verdade. Primeiro a gente traz pontos específicos para colocar na cidade. O custo para isso vai ser muito reduzido.
Custo barato, né? Custo barato. E sem pensar, e pensando também, né, que quando você traz esses procedimentos, você também faz uma população mais forte. Isso. Uma população menos adoecida, né? Exatamente. Em todos os aspectos. Olha, esse programa de saúde integrativa dentro do município de Paulista, da forma como a gente está planejando, com uma equipe multidisciplinar, com pessoas específicas, qualificadas para essa função, vai tornar Paulista referência nacional na saúde da família. Isso. Certo? Isso eu faço questão de avisar. Não tenho nenhum compromisso com exclusividade disso. Então, o candidato a prefeito hoje de Paulista que tiver interesse de conversar com isso, porque o meu interesse é a melhor qualidade de vida da nossa população, certo? E que seja copiado depois para os outros municípios. O que é bom tem que ser copiado. Tem que ser copiado, É isso entendeu? Não quero o mérito disso, nada. Eu só acho que a gente precisa realmente melhorar a qualidade de vida da população, das pessoas que vivem na nossa cidade. E é importante a gente frisar uma coisa muito interessante, que a gente vive no Brasil, né, um país muito polarizado, né? Isso. E existem projetos que um lado faz e que muitas das vezes não é reconhecido por ser desse lado, e o outro lado também. Então eu acho que a gente tem que acabar com essa coisa, com essa polarização. Por exemplo, o Antônio, ele traz um projeto incrível, mas possa ser que esse projeto não seja o projeto de um outro candidato, mas esse outro candidato ele vai lá e ganha. E se ele quer copiar esse projeto, que copie, porque é pelo bem da população. Exatamente. Veja, a questão política, a gente sabe a dificuldade que é, porque muitas vezes existe essa questão da polarização, de interesses e tudo mais. Mas se realmente o político ele estiver preocupado com a sociedade, com as coisas, os interesses, né, da população, do seu povo, sim, ele não vai estar preocupado se uma obra foi iniciada por prefeito A, o candidato isso. A, B ou C. Ele vai avaliar, é bom, é importante. Vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade. Tem projeto que já está... Tem projeto que está aprovado com todas as licitações, com tudo feito. Mas precisa que o candidato, o prefeito, né, ele dê início. Ah, mas eu não vou dar início porque foi do outro. Irmão, e esse outro é da oposição, se né? você for fazer outro estudo para que fazer aquilo ali, mais. vai gastar mais e vai levar tempo. Tempo. E tempo é uma coisa que o político muitas vezes não tem. Porque hoje... o tempo de mandato de um político é de 4 anos. 4 anos. Se ele for reeleito, ele vai ter mais 4. Mas se você quer fazer diferença, você já vai pegar o que tem pronto e dar continuidade. É interessante, é justo, tá valendo, não vai tá, como é que se diz, quebrando nenhum protocolo, nenhuma regra. Tá não vai trazer mal à população. Tem interesse econômico para a sociedade, está respeitando aqui, não tem superfaturamento, tá tudo certo, vamos embora, vamos tocar. E assim a gente anda. Vai preservar a máquina pública, maravilhoso. E assim a gente anda, cara. E sem sombra de dúvidas, é assim que a gente tem que pensar. A política hoje deve ser pensada assim porque a população... Como você bem falou, né? A população, assim como o político, não pode esperar. Principalmente a população, que os políticos eles são clientes, são servidores, né, da população, e a população não pode esperar. Então tem muita gente em situação de rua, precisando de uma atenção, e talvez toda essa espera, ou talvez postergar os projetos, vai fazer com que essa pessoa continue na rua. Por exemplo, em relação ao turismo, se a gente tem um turismo forte, a gente vai ter mais emprego. Exatamente. Mais oportunidades, claro. E mais pessoas vão sair de um processo de desemprego, mais pessoas vão poder trabalhar e até se capacitar, estudar, fazer um curso, e a gente começa a diminuir e fechar o quê? As brechas que hoje existem. Então, é muito importante o que o Antônio está falando aí, em relação, o que a gente está comentando aqui de uma forma geral, então em relação a isso, em relação a gente compreender o seguinte, que a gente deve dar celeridade aos projetos, né? O político deve dar, porque o povo, ele não pode esperar. Não, já está cansado, está cansado. Veja, Paulista era conhecido muito por ser uma cidade dormitório. Sim. Por quê? Porque era uma cidade que a moradia tinha um custo menor, né? Muita gente
Paulista teve nos últimos 20 anos um boom no desenvolvimento imobiliário. Então, e antes ela era dormitório porque muitas pessoas tinham casas de segunda moradia Sim. em Paulista. Morava em Recife, vinha para cá passar as férias, enfim. E aí muita gente veio para cá, mas dormia aqui, morava aqui, mas trabalhava em Olinda, Recife, Jaboatão. E qual é o maior problema hoje das sociedades, né, das cidades? É a mobilidade. Isso. Né? Paulista tem um problema de mobilidade muito grande, certo? Hoje Paulista tem 2 saídas, hoje, né? Mas vai ter mais. A gente tem a saída da Ponte do Janga, Sim. certo? Que tem um gargalo enorme quando você chega ali no sinal de Rio Doce, e você tem a saída pela PE 15 que vai pela PE 22. Isso. Porque as pessoas têm que sair às 6 horas da manhã, 6h30, para poder ir para Recife. E aí cria-se, e todo mundo sai de casa na mesma hora, para deixar menino na escola e tudo mais. Mas por que essas pessoas saem? Porque elas vão trabalhar para o lado de lá. Com o desenvolvimento, né, dessa economia e também com o desenvolvimento do turismo, muitas pessoas vão passar a trabalhar na nossa região. Isso. Certo? Então, um dos maiores privilégios que você pode ter na sua vida, Anderson, pode ter certeza, é você morar a 15 minutos do seu trabalho. E trabalhar na sua própria cidade. Na sua própria cidade, certo? Você está a 15 minutos do seu trabalho, é tipo assim, deu hora do almoço, ó, vou em casa, almoço, tomo um banho, sabe? E volto. Isso é um privilégio, certo? Que para poucos. Mas qual é a realidade hoje? Você está numa cidade paulista, uma cidade litorânea, e aí você tem que atravessar 1, 2, às vezes até 3 cidades para poder trabalhar. Isso significa em torno de 1h30, né, 90 minutos a 220 minutos dentro de um ônibus. E quando a grande maioria no ônibus, né? E quando se tem um carro diminui um pouco, mas também é muito estressante pela questão do trânsito. Isso. É estressante, não é economicamente viável, porque aumenta bastante o custo, certo? E aí a economia não gira. Então, assim, uma das coisas que eu acho que isso tudo vai gerar, certo? É esse conforto para as pessoas que moram, né? A economia local vai melhorar. E você trouxe uma outra coisa importante, que para mim isso é muito significativo, é que Paulista hoje, principalmente na área litorânea, mas também no centro, a gente vê muita gente em situação de vulnerabilidade, muita gente na rua. Um grande problema. Isso. E aí o que acontece? Muitas dessas pessoas elas estão fazendo casas na beira da praia. Como é a casa? É um colchão e uma lona para diminuir o vento ou a chuva. Essa é a casa de muitas pessoas que estão ali na orla. E essas pessoas não têm onde tomar banho, não têm onde fazer suas necessidades, certo? Não têm onde se alimentar. Então hoje Paulista precisa de um local para acolher essas pessoas. Sem sombra de dúvidas. E até, quem sabe, ter também um restaurante público, né? Exatamente. E aí, o interessante é, você não deve dar o peixe, você deve ensinar a pescar. Sim. Então, se você fornece o alimento e você fornece um local onde essa pessoa ela vai estar deitada ali, né, descansando durante a noite, se protegendo do sol e da chuva, essa pessoa ela pode muito bem lavar o prato. Essa pessoa pode muito bem cuidar desse espaço que é oferecido para ela. Isso. E aí, dentro desse espaço, você fornece cursos profissionalizantes, onde essa pessoa vai começar a se desenvolver como pessoa, vai se desenvolver como cidadão na sociedade. E logo, logo, essa pessoa vai ser entregue novamente à sociedade. Exato. E ela vai estar pronta para exercer um trabalho, uma profissão. E aí você fez o quê? Dignificou a vida daquela pessoa. Exato. Olha, dentro das pessoas, isso em todos os lugares é assim. Vai ter sempre aquelas pessoas, uns vão se aproveitar do sistema, certo? Mas outros vão querer sair daquela situação. Sim, sem sombra de dúvidas. Uns talvez queiram continuar lá, mas a maioria não gostaria de permanecer, que é uma oportunidade. Isso. Mas às vezes a oportunidade não é dada. Isso. Como você mesmo falou aí, em relação a... É um projeto que você ganhando, você pode levar esse projeto para frente em relação ao quê? Além do restaurante, você fazer esse... Lembra que você falou sobre o dormitório que Paulista era? Isso. Faz um dormitório para essa galera e esse pessoal vai ficar responsável por cuidar, como você mesmo falou. Vão existir pessoas que não vão querer e tá tudo certo.
tá tudo certo, mas vão existir, a grande maioria vai querer sair dessa vida. Exato. E aí você oferece a oportunidade dela poder ter um local para dormir, um local para ela comer, mas você faz também uma coisa muito importante, que é ensinar uma profissão para ela. Isso. E veja... E aí ela vai poder seguir a vida dela. E como vereador, né, como candidato que estou, e sendo eleito, Sim. a minha função é propor essas ideias, propor essas propostas, né, Sim. esses projetos, e sendo aceito, né, veja, os vereadores vão aprovar se houver realmente interesse da sociedade, se a gente fizer um trabalho bem feito, certo? E convencendo todo mundo de que vai ser importante. Sim. Por que vai ser importante? Porque você já imaginou, aí eu vou trazer novamente a França. Como exemplo, como né? exemplo, você já imaginou você gastar uma fortuna para chegar lá em Paris, para ver a Torre Eiffel, e aí ter alguém do seu lado pedindo, olha, pode me dar uma esmolinha? Não estou dizendo que não tenha não lá. Tem. Tem também. Tem, sim. Entendeu? Uhum. Mas você como turista, você não pagou para ver isso. Isso. Entendeu? Então, a miséria é uma realidade. Sem É sombra de feio, dúvidas, é feio, mas é uma realidade. E a gente pode, através do sistema, né, da política, a gente pode diminuir essa miséria. Pode, Entendeu? sem sombra de dúvidas. A gente pode mudar essa realidade. A gente pode... Eu já visitei cidades, viu, que você fala assim, poxa, diferente da realidade que eu estou acostumado a ver no Brasil, que será que realmente eu estou aqui no Brasil? Sim. Mas é possível, se houver interesse econômico, se houver interesse político e se houver interesse da sociedade. Da sociedade eu sei que tem interesse. Sem sombra de dúvidas. Certo? Só falta saber se existe um interesse político e o interesse econômico é o seguinte, ele está proxilixando com os interesses de um e do outro. Se o interesse econômico vai ser gerar mais renda, mais receita, então ele está interessado. Uma informação importante sobre isso é você entender o seguinte, nós estamos no mesmo barco, todo mundo, seja político, seja sociedade. Então, como a gente conversou lá no início, se existe um projeto que ele está prestes a ser colocado em prática, e aí assume uma outra gestão, aí essa gestão vai em panca esse projeto, aí pega, faz tudo de novo, aí atrapalha por mais 4 anos, aí não coloca o projeto para frente. Isso. O que é que vai acontecer? A gente vai ter um lado remando para um lado e o outro lado remando para outro lado. A gente não vai sair do canto. O máximo que vai acontecer é esse barco virar. Isso. E ambos caírem. E mais atraso. E mais atraso ainda. Então, a ideia que o Antônio está trazendo aqui é a ideia que eu compactuo. E a ideia que você que está assistindo em casa, mandar um abraço especial, inclusive, aqui para a página Recife Politicana, que a gente vai aparecer lá, viu? Meu grande amigo. Show de bola. E eu sei que lá tem uma grande quantidade de pessoas dentro da política, e a gente está conversando isso justamente com vocês. Pensem no bem comum. Pensem no bem que seja para todos. Nós estamos no mesmo barco. Vamos tornar a vida das pessoas mais leves. Isso. Olha, você que vai votar num candidato, procure saber de verdade quais são as propostas dele, sabe? O que é que ele pensa de verdade? Isso. Qual é o objetivo dele? Ele está querendo se eleger apenas porque vai ter os benefícios, porque a vida política também tem os benefícios para quem é o político. É verdade. Mas se você está elegendo uma pessoa que realmente está interessada em fazer a diferença no bem comum, você vai estar votando na pessoa certa, porque infelizmente o que está acontecendo é que as pessoas estão tão chateadas com a política, tão decepcionadas com os políticos, que elas estão um pouco se lixando em quem está elegendo ou não. Tipo assim, não me interessa, eu vou continuar trabalhando aqui e pronto. Mas acontece que se você vota nas pessoas erradas, até o teu trabalho ele dá errado. Dá errado. Entendeu? Dificulta a tua situação. Então, é importante que a gente eleja uma pessoa que esteja realmente preparada. Veja, você me apresentou aqui como professor de educação física. Isso. Sou formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Já estou formado já há 25 anos. Olha aí. Certo? Formado, trabalhei, conheço de verdade a área, licenciatura plena.
Mas ser professor de educação física não te torna um gestor ou um político. Sim. Mas existem hoje algumas cadeiras, algumas disciplinas, alguns cursos que te ajudam a ter um entendimento melhor, certo? Você aprender, por exemplo, gestão de pessoas, gestão de Gestão de tempo, pessoas, gestão financeira. conhecer do direito público, direito administrativo, direito, né? Então, qual foi a minha primeira providência enquanto candidato? Eu disse, olha, por respeito às pessoas, e eu não sei fazer nada mal feito, eu vou me matricular no curso de direito. Olha aí. Qual o objetivo disso? Me preparar, porque eu sei que vai ter situações que eu vou precisar desse conhecimento jurídico para estar vendo ali se eu vou estar infringindo alguma lei do direito administrativo, se a gente vai estar fazendo alguma coisa em desacordo com a lei. E também na hora da gente cobrar, a gente ter força para isso, entendeu? Então, ter argumentos para defender sua tese. Exatamente. Então, assim, o teu candidato ele precisa estar alinhado com os princípios básicos de moralidade, né? De respeito ao cidadão, de respeito à administração pública, né? É fundamental isso, entendeu? Não é que você se tornando advogado você vai ser o melhor político do mundo. Isso também não é verdade. Mas é o mínimo se qualificar, se preparar. É o mínimo que você deve fazer para poder concorrer a um cargo público, porque a gente vai estar representando pessoas. Isso. E o médico, para ser médico, ele precisa se formar em medicina, estudar, né? A enfermeira, para ser enfermeira, precisa se formar em enfermagem. O dentista. Então, por que o político não precisa ter uma capacitação, um conhecimento para administrar o teu dinheiro? Ele vai administrar o teu dinheiro. Então, se esse cara ele não for capacitado, pode ter certeza que ele não vai administrar bem o teu dinheiro. Exato. A gente precisa ter pessoas na política, né, de forma técnica. Como ele bem falou, não é porque você vai ter um curso de nível técnico superior que você vai ser o melhor. Não é isso. Mas também é isso, porque a gente precisa ter pessoas que nos representem, que sejam técnicas, que entendam do que estão fazendo. Porque o caminho vai se tornar mais fácil. Isso. Se eu coloco uma pessoa aqui, vamos desenvolver agora, vamos fazer aqui vamos tentar fazer aqui vamos imaginar aqui que a gente está no momento aqui na Câmara dos Vereadores e a gente vai, e é pedido para ser elaborado um projeto de lei. Só que esse cara não sabe nem o que é lei, muito menos um projeto. Ele vai ficar o quê? Como é que eu vou elaborar esse projeto aqui? Rapaz, para onde vai? Como? Aí vai copia e cola de um amigo, ou copia e cola que eu já ouvi falar, de outros vereadores de outros municípios e coloca o projeto de lei lá para rodar e não sabe nem para onde vai. E se está de acordo com as leis do município, né? Não sabe, vamos embora. E é isso que a gente precisa tirar. A gente precisa tirar essas pessoas e colocar pessoas que sejam técnicas. Para quê? Para que a nossa cidade, né, e todas as cidades, o país, seja conduzido de uma forma técnica. E aí, trazendo esse assunto importante, eu já abro aqui uma chave para outro assunto que eu considero importantíssimo no meu plano de governo, né, de propostas, é a importância da educação. Sem sombra de dúvidas. Certo? Então, uma das minhas propostas é a gente desenvolver as escolas integrais do município, né? A gente começa ali com 2, 3 escolas de referência integral, onde o menino vai estudar de manhã, vai ter, né, as refeição de qualidade. Sim. E é importante, inclusive, que tanto prefeito como vereadores frequentem essa escola para ver como é que está os lanches, a alimentação, porque tem muita criança que vai para a escola só por conta do lanche. E aí, que essa escola, ela realmente faça diferença na vida da criança, do adolescente. E à tarde vai ter atividades extras, né? Atividade de integração, atividade de arte, aulas profissionalizantes, né? Dependendo da idade. Mas uma coisa que é importante lembrar, porque a gente fala muito, eu tenho que melhorar a escola integral, a escola tem que ser desse jeito, tem que fazer isso com o aluno.
e se esquece, na maioria das vezes, na valorização do profissional, do Sim, professor. do professor. Muitas vezes o nosso professor ele está desmotivado. Ele chega na sala de aula já de costas, querendo já voltar sair. para Entendeu? casa. Voltar para casa. Então a gente precisa requalificar esse profissional, mas também motivar. E a motivação muitas vezes é financeira. Sim. Por quê? Porque o professor também tem conta para pagar, o professor, né, ele fica devendo, não tem, olha, não conheço uma pessoa que esteja com as contas no vermelho, que esteja tranquilo. Não Como é tem. que você vai dar uma aula com uma sala cheia de crianças? Muitas vezes a gente hoje passa um momento que os pais não estão trabalhando a educação das crianças e estão deixando isso na responsabilidade do professor. E aí o professor chega lá, já tem os filhos dele em casa para tomar conta, e aí vai tomar conta de outras crianças dentro da escola, com a conta no vermelho, devendo dinheiro, numa situação ruim. E chega com a cabeça desse tamanho. Como é que essa aula vai ser produtiva? Pois é. Entendeu? Então, o município, se a gente quiser, e nós podemos transformar o município de Paulista numa referência de desenvolvimento, entendeu? Econômico, social, na área de saúde, na área do turismo, porque é uma cidade enorme, uma cidade hoje que tem cerca de 360 mil habitantes, entendeu? Paulista já teve um momento no estado, no Brasil, que Paulista sustentou o estado de Pernambuco nas costas com a indústria têxtil. Olha aí. Na crise do álcool, da agricultura, né, que era o ponto forte, a indústria têxtil de Paulista foi que sustentou o PIB aqui nosso estado, né? Do nosso estado, entendeu? Então hoje Paulista está aí amargurando aí seu 7º lugar, mais ou menos, do desenvolvimento econômico da riqueza do município, do estado, mas pode se tornar, voltar... Número 1, eu não sei porque, assim, ultrapassar Recife vai ser muito difícil. Recife é uma potência a nível de Brasil. Mas a gente pode brigar ali para ser a 2ª ou 3ª cidade. Sem sombra de dúvidas. Entendeu? Se a gente fizer o trabalho bem feito, a 3ª com certeza. Sim. A 2ª a gente vai ter que brigar aí com Jaboatão ali, com aquela região ali que também tem uma área industrial muito forte, entendeu? E aí a gente não pode perder esse título. Sabe? Sem sombra de dúvidas. E você falou de um assunto importante. Eu queria comentar também a questão do Paulista. Eu acho que eu sou olindense, né? E acho que o meu grande anseio é um dia também ter em Olinda um turismo forte, não apenas no carnaval. O carnaval a gente tem um turismo, mas que na realidade, depois que passa o carnaval, a nossa cidade lá em Olinda ela é totalmente esquecida, isso é um fato. É esquecida, luzes apagadas, buracos, não existe um cuidado, não existe um guia constante ali para contar a história da cidade para os turistas, não existe uma movimentação empreendedora grande, só no Alto da Sé, e depois os outros bairros não tem. Mas em relação aos problemas que eu observo também na praia de Olinda, em Olinda são as praias que também são esquecidas, né? As pessoas dizem, mas olha, colocou aquele espaço para fazer academia, né? Calçou aqui alguma coisa, mas é muito pouco com o que pode realmente trazer financeiro para a cidade. E eu estive com você há alguns dias atrás e a gente esteve conversando ali na Praia do Janga, né? E também Paulista sofre com essa dificuldade em relação à orla, mais especial aquele calçadão, que é esquecido. Né? E até comentei com você no dia que disse assim, Antônio, quando vai dando a noite aqui, com certeza diminui o fluxo de pessoas, né? Porque não tem segurança, a iluminação deve ser de falha também, assim como é em Olinda, e as pessoas preferem ficar em casa por questões de segurança. Você também tem projeto para isso, para melhorar essa questão de calçadão das praias. Vamos lá. Você falou de Olinda e... Semana passada eu fui num restaurante lá em cima, lá perto da prefeitura, e aí a gerente lá do restaurante, a chefe lá, Ana, ela disse, Antônio, eu queria que a gente tivesse uma pessoa aqui em Olinda como você é lá em Paulista, que lutasse para unir o pessoal, porque aqui a gente também sofre muito com essa desunião, sabe?
E eu já tentei, de verdade, trazer muita gente de Olinda para fazer parte do trade e a gente fazer um grupo só. Mas realmente é difícil. Eu teria que ter uma dedicação exclusiva lá e eu não Sim. consigo fazer isso hoje. Eu preciso realmente ter um parceiro em Olinda para a gente começar a unir forças. Eu aceito a proposta. Pronto, então perfeito. Tem que ser uma pessoa assim, agregadora mesmo, para Sim. conversar, lutar e saber que vai levar muita lapada, muita Isso porrada, porque não é fácil, sabe? Mas existe o reconhecimento, sabe, Sim. desse trabalho. Eu tenho esse reconhecimento de muita gente. Então, o que acontece? Esse trabalho, esse projeto da Engorda, que a gente está lutando para conseguir, e vai conseguir, porque já virou realmente, a gente já fez, teve reunião na Alep, né? Teve reunião lá em Brasília, já conversamos, então já temos pessoas lutando por Sim. isso no governo federal. O nosso candidato lá do partido, Francisco Padilha, tem a articulação com Humberto Costa e Tereza Leitão, que já colocaram como importantes, né, essa engorda e vão trazer. É um investimento de aproximadamente 500 milhões de reais, certo? Estava a 450 milhões aí um tempo desse, mas na hora que for isso aí vai para uns 500 milhões. Então essa engorda ela vai aumentar toda a faixa de areia de Olinda. Olinda já precisa ter um alargamento daquela pista, né, da praia. E aí com a engorda pode ser feito ali um trabalho para aumentar toda aquela área. Aí vai ter aquela questão do interesse político, qual realmente, né, trabalhar isso. Isso vai mudar toda a faixa, né, vai até ali a parte da Santa. A gente tem ali em Olinda, né, que é a fronteira de Olinda com o Janga, ali, aquela Santa lá, né, em Iemanjá, que aquilo ali era para ser um local de visitação, né? Ali é um polo turístico maravilhoso, mas as pessoas não vão por conta da insegurança que tem. E esse trecho é totalmente escuro. Cara. Isso. E aí uma das coisas que a gente quer trazer de proposta é fazer até uma ligação daquele dique que tem, né? Aquela contenção que tem do lado de Paulista e fazer uma travessia para lá, porque as pessoas não precisam fazer lá pela ponte, fazer um contorno, tudo. Isso aí é possível ser feito, mas precisa agora de mais estudo, isso é algo que tem que ser mais para frente. Mas aí você falou da Orla do Janga. A Orla do Janga, se você quiser arrumar uma confusão hoje naquele bairro, e com boa parte dos moradores, é você proibir as pessoas irem para aquele calçadão. Porque aquilo ali é o ponto de vida do Janga, é o calçadão. Infelizmente, ele só tem 2 quilômetros. Certo? Do que a gente está querendo trabalhar de verdade para desenvolver é que esse calçadão ele chegue a ter pelo menos 5 quilômetros. Mas a ideia é chegar ali depois do Forte de Pau Amarelo. E aí você imagina como vai ficar aquela região, a gente conseguindo trazer do Janga até ali o Forte Pau Amarelo, até a altura ali do Hotel Casa Blanca, certo? Fazendo um calçadão só. Vai ser algo fantástico. Incrível. Incrível. E aí você falou, é escuro. Olha, boa parte do ano passa escuro. Se você for lá hoje, tá tudo iluminado. Mas a gente tá perto da eleição. Isso. Entendeu? Aí, raiar o dia 7 já fica escuro de novo. Aí pode ser que as lâmpadas queimadas ninguém vai trocar, nem nada, entendeu? Então, assim, como a gente tá perto da eleição, algumas pequenas reclamações da gente, elas estão sendo resolvidas, como essa iluminação, que é algo básico, mas que passa boa parte do tempo lá esquecido. No momento tá tranquilo. Mas aí a calçada ainda tá cheia de buraco, né? A gente ainda tem muitas poças de lama que acumula com qualquer chuva, certo? Agora no inverno mesmo fica difícil de transitar na orla. Então a gente precisa acabar com essa cultura de tentar resolver as coisas faltando 2, 3 meses para uma eleição. E depois que acaba, tchau de novo, sabe? E enquanto for desse jeito, fica difícil. Uma coisa muito interessante, a gente tem ainda 5 minutos, uma coisa muito interessante a gente comentar ainda sobre esse ponto é a questão de segurança em relação à Guarda Municipal. Né? Assim, eu não moro em Paulista, então não sei como funciona, mas das poucas vezes que estive lá, também não vi a guarda passando, dando aquela... Estou por aqui, viu? Porque eu estive conversando com um candidato, né, ano passado, lá em Olinda,
Ele me disse o seguinte, olha, a gente utiliza a guarda municipal aqui para proteger a parte histórica, que está na lei municipal que deve ser protegido. E eu comentei com ele, eu disse, olha, interessante essa lei, mas se você ganhar, você vai tirar essa lei, né, e vai colocar uma lei melhor que ao invés de proteger o patrimônio público, seja protegido o patrimônio e também as pessoas que moram na cidade, porque é interessante proteger o patrimônio, mas e as pessoas que moram lá? Cadê a guarda municipal protegendo essas pessoas? Só apenas deixar isso a encargo da polícia? Não acho interessante. Eu acho que a guarda municipal ela tem que ser colocada para proteger sim um patrimônio, mas também as pessoas que moram ali. Porque as pessoas vão ter mais confiança de poder sair, de poder fazer suas atividades físicas, de poder visitar locais. Você tem, assim, alguma ideia relacionada à guarda municipal? Se lá é armado, não é? Então, isso aí já entra justamente na importância de estar fazendo o curso de Direito. Sim. A gente, a Guarda Municipal, ela realmente ela está ali para ver as questões do município. A segurança de pessoas, ela é da Polícia Militar, Sim. sabe? A Guarda Municipal, ela não tem ainda permissão para andar armado. Né? Existem então, algumas que podem, né? Algumas específicas, né? Porque aí precisa de um treinamento. O andar armado é algo muito sério, né? Sim. Você precisa ter um treinamento, de treinamento com a arma, treinamento psicológico, tudo isso é necessário. Então o investimento é maior. O que eu acho que é realmente necessário é que a gente tenha uma guarda maior. Hoje o que a gente tem, o efetivo de guarda municipal da cidade, ele é pequeno. Sabe, eu acho que ele está aí a 1/3 do que é necessário. Sim. Então, assim, é necessário que nós tenhamos guarda municipal, de vez em quando passa, na orla, mas é importante, porque guarda municipal nos nossos prédios históricos realmente a gente não tem. Olha aí. Entendeu? Então a gente precisa, mas também os nossos prédios históricos, eles não têm nenhum incentivo das políticas públicas do município de estarem abertos. Sim. Né? A gente está lá com o Forte de Pau Amarelo, que depois, porque está faltando a eleição agora daqui a 2 semanas, estão terminando de fazer o telhado. Né? E só tem 4 anos que está destelhado. Sim. Né? Aí agora, faltando 2 semanas, estão lá terminando o telhado do Forte de Pau Amarelo. Mas precisa ter um local para poder receber turistas, enfim. Então, a Guarda Municipal ela tem uma importância muito grande para o município. De todo jeito, uma viatura, mesmo sendo da Guarda Municipal, ela dá uma sensação de segurança muito grande à sociedade. Sem sombra de dúvidas. Né? O guarda civil ele está no lugar ali, ajudando com informações, isso vai ser, sem dúvida, importante. Mas a gente precisa entender que a parte da segurança das pessoas vai ser realmente a polícia militar, sabe? Mas aí a gente pode conversar com uma boa articulação, conversar com o governo do estado para a gente tentar aumentar o efetivo, dar condições, porque não adianta dizer assim, ó, eu queria mais policial militar aqui, mas aí não tem onde o pessoal trocar de roupa, descansar, porque eles são seres humanos também, né? Precisa de tudo isso. Então, tem que dar essas condições para que isso possa acontecer. Estamos chegando ao final do GravaCast. Eu queria temos 2 minutos, eu queria que você olhasse para essa câmera e dissesse para o povo da cidade do Paulista por que você merece ser o vereador da cidade do Paulista por esses 4 anos. Que passou muito rápido aqui o tempo, a gente conversando aqui, passa rápido, mas veja, eu gostaria muito de ser o vereador de Paulista, porque eu quero de verdade lutar pelos direitos, né, da nossa sociedade, ajudar no desenvolvimento com projetos, né, com propostas, né, propor essas ideias, né, lutar, porque eu sei que é necessário ter alguém que seja aquele cara chato para estar brigando, para estar correndo atrás, para estar lutando, para que a gente consiga aprovar leis, né, que venham a beneficiar a nossa comunidade, né, a nossa sociedade. Então, eu estou me colocando realmente à disposição. Eu espero que vocês acreditem no que eu estou falando, porque é algo realmente que eu falo de coração, certo? É algo que eu estou buscando
a ajuda de muitas pessoas para poder transformar esses projetos aí em realidade. Então, me coloco aí à disposição. Se vocês quiserem conhecer minhas propostas, vocês podem entrar no meu Instagram, Antônio Júnior 12012, e 12012 é o meu número de campanha. Então, eu fico aqui o meu agradecimento mais uma vez, pela oportunidade de estar conversando, falando do que eu tanto amo, que é essa cidade do Paulista. Na verdade, eu amo o estado de Pernambuco de forma geral. O Locais e Sabores me ajudou muito a conhecer várias cidades, várias culturas, vários roteiros. Então, mas Paulista é uma região que me encanta demais pela quantidade de belezas e oportunidades que oferece. E você que esteve com a gente, Antônio, muito obrigado pela participação. Desejamos todos aqui do GravaCast sorte aí na sua campanha e que esses projetos eles consigam ser colocados nessa próxima gestão a partir de 2025 em prática e o povo do Paulista possa sentir essa melhora. Tomara. A você que esteve conosco, assistindo aí pelo YouTube, do GravaCast e do Locais e Sabores, muito obrigado. Nos acompanha aqui, segue, compartilha para geral, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. GravaCast é isso aí, é conteúdo, é informação, é alegria. Eu sou o Anderson Mello e estaremos juntos na próxima gravação. Valeu!